Amém. Glória a Deus. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu estava me vendo. E vocês já estão vendo que o tema é, diga, de volta para a eternidade. Eu sou esse passageiro. Você é esse passageiro. Você sabe que um dia o homem, Deus o fez com um toque das suas mãos, e ele foi criado para viver eternamente. O homem, ele não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. E é por isso que toda vez quando se perde um ente querido, um parente, um amigo, nós nos entristecemos demais. Independente de qual seja a idade. Independente de que você até já esteja esperando aquilo acontecer. Mas nós não aceitamos. Porque nós não fomos criados para morrer. Mas, devido à desobediência, devido ao pecado da desobediência, o homem perdeu a sua passagem para a eternidade. E nessa noite, nós vamos ver como é que se adquire novamente esse passaporte para voltar para a eternidade. Amém? Então, nessa noite, se você tiver com o seu celular e você puder botar no silencioso, coloque no silencioso. Mas se você puder desligar, desligue. Porque nós não vamos, de maneira nenhuma, perder essa conexão com o trono de Deus. Amém? Passamos muitas vezes 6 dias para vir ao culto aos domingos. E quando nós chegamos no culto, às vezes nos distraímos. Às vezes o ladrão vem e tenta roubar. E às vezes ele consegue roubar, às vezes, uma palavra que poderia mudar a sua vida. Naquele dia, naquela semana. Então, fique atento, para que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. O homem moderno, querendo uma qualidade de vida melhor, a qual envolve o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, criou várias invenções. Dentre elas eu cito algumas, porque foram muitas que o homem criou com sua inteligência. Ele criou avião, televisão, celular, computador, internet e por aí vai. Ele criou muitas coisas. Evoluiu na ciência, na medicina, na psicologia, na psicanálise e na tecnologia. Tudo isso para preencher algo dentro dele. Tudo isso para ele ser feliz. Mas, onde o homem deveria buscar, ele não foi buscar. Agiu com a força do seu próprio braço e esqueceu do seu Criador. Enveredando no pecado, se tornou cada vez mais independente de Deus. E quanto mais o homem se torna independente de Deus, mais o vazio aumenta dentro de si. E suas invenções não podem preencher, nem trazer a felicidade que ele tanto esperava. E diante de tanta independência,
o caos foi estabelecido, porque o homem, ele se afastou do seu Criador. O caos estabelecido trouxe muitos problemas para a humanidade, para a sociedade, para a família. Aumentaram os divórcios, os roubos, os assassinatos, os suicídios, a doença do século que se chama depressão, os problemas na alma, que são diversos, não é? Medo, pânico e por aí vai. Tudo isso porque o homem, ele quis se tornar independente e começou tudo isso no Éden. Lá no Éden começou a independência do homem. Diante desse caos, o homem se pergunta: qual o motivo de tanta desordem? E muitas vezes o homem, ele se queixa e chega a culpar o seu Criador. E aí, diante de um caos estabelecido, uma desordem terrível, ele pergunta: como foi que isso foi acontecer? Existe uma solução para esse caos? E onde nós encontraremos a solução? E a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem a resposta para todas as nossas indagações. A Bíblia, ela, além das respostas, ela tem a solução. Amém? Glória a Deus. Fique bem atento para você não perder nada. Lá em Romanos, pode colocar. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Olha que coisa terrível. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia, ela é muito clara, ela não deixa nenhuma dúvida. Ela não diz alguns pecaram. Ela diz todos. Diga: eu estou incluído nesse contexto. Ela diz que todos pecaram. E se todos pecaram, eles ficaram separados. Olha como é terrível. Porque muitas vezes nós lemos o versículo e não prestamos atenção porque não meditamos. Mas quando nós paramos para meditar, aí nós vemos como é sério. Porque como é sério a gente ficar separado de Deus. Como é terrível eu e você vivermos destituídos da presença de Deus. É terrível. Seria nós vivermos sem a presença contínua do Espírito Santo dentro da nossa vida. E foi isso que aconteceu quando o homem, ele se tornou independente do Senhor. Ele pecou contra o Senhor. E ele se distanciou. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim. Por gentileza. Isaías 52, 2. Diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados
esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Terrível. Os nossos pecados e as nossas iniquidades, eles fazem separação do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Pai. Lá em Romanos 6:23, diz assim, coloca aí, por gentileza. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como é terrível o pecado. Como é terrível. Ele separa, e se eu e você permanecermos separados, o que é que ele faz? Ele mata. Ele separa e ele mata. Porque existe um pagamento. Eu e você não podemos, de maneira alguma, pensar que não existe um pagamento. É a lei da semeadura. Eu faço, eu colho. Eu planto, eu colho. Existe um pagamento, não é em vão. Você pode pecar, não deve. Mas se pecar, tem um pagamento. E a Bíblia diz que o pagamento é a morte. E o que é o pecado? Nós podemos definir, podemos dizer que o pecado é o quê? É errar o alvo. O pecado é o quê? É ser independente de Deus. O pecado é eu e você ferirmos a santidade de Deus. Lá no livro de Levíticos, o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E lá na carta de Pedro, se eu não me engano é 1 Pedro 1,16, ele repete lá do Velho Testamento. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor, Ele nos chama para um padrão de vida. Eu me lembro, eu não sei se você viu isso, mas em 2014, quando a Copa foi aqui no Brasil, só se falava em padrão FIFA. Porque é padrão FIFA, padrão FIFA para aqui, padrão FIFA para ali. Os estádios tinham que ser rigorosamente quase perfeitos, porque tinha um padrão FIFA. Agora, se o homem quer um padrão, você acha que Deus não quer um padrão? Deus tem um padrão. Para eu e você sermos cidadãos do céu, existe um padrão. E esse padrão começa aqui na terra. Uma maneira santa de se viver. E muitas vezes a igreja não está vivendo esse padrão. Muitas vezes a igreja quer copiar o padrão do mundo. E muitas vezes quer trazer o padrão do mundo para dentro da igreja. E o salmista disse: quem habitará no monte santo do Senhor? Salmo 15. Lá no Salmo 24, é o mesmo salmista, ele também se refere: quem subirá ao monte santo do Senhor? Todos nós queremos habitar no monte santo do Senhor. Todos nós queremos voltar para a eternidade. A eternidade é a vida eterna. A eternidade é nós queremos viver a nossa vida eterna ao lado do Pai. Amém? Amém. Todos nós queremos viver a eternidade ao lado do Pai. E por sinal, Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus criou o homem para ele habitar eternamente ao lado dele. Amém? Como o homem vai ter esse poder de decisão, ele vai escolher o lugar que ele quer ir.
Mas o Senhor, Ele quer que eu e você o obedeça. E vivamos esse padrão aqui na terra para nós pegarmos a carruagem para o céu. Amém? Lá em Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só, aos homens está ordenado morrerem uma só, vindo depois disso o juízo. Deus, Ele deu uma ordem. Foi Deus que deu uma ordem. Ele disse que o homem está ordenado morrer uma vez. Então eu e você só temos uma oportunidade nessa vida. Não vai ter como eu morrer e voltar novamente, não. Ensino errado esse aí que você já ouviu, que há uma possibilidade de reencarnar. Não é bíblico. Deus disse, está ordenado, o homem só morrerá uma vez. Então, enquanto eu e você tivermos vida nessa terra, nós vamos viver a vontade do Senhor. Para que depois que eu e você, como o pastor Wellington disse, se o Senhor não vier nos arrebatar nessa geração, eu e você vamos nos encontrar com Ele. Eu e você não sabemos qual dia que nós vamos partir da terra. O certo é que nos encontraremos com o Senhor. Amém? Então eu e você precisamos viver aqui na terra esse padrão divino, padrão de santidade. E ninguém disse que é fácil. No mundo tereis aflições, assim disse o Senhor Jesus. Mas tende o quê? Bom ânimo. Porque Ele disse, eu venci o mundo. Agora Jesus, se você olhar, Jesus disse, eu venci. Aí se você não prestar atenção, você pode até dizer, mas também foi Jesus. Mas Jesus quis dizer, eu como homem, eu com as mesmas emoções que você tem hoje, eu venci o mundo. Ele quis dizer, Caio, se eu venci o mundo, você também pode vencer. Marcelino, se eu venci o mundo, Jesus disse, você pode vencer. Amém? Porque Ele venceu como homem e não como Deus. Seria muito injusto da parte de Jesus. Mas Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as dificuldades, todos os problemas, as angústias. Quando Ele estava aqui na terra, Ele venceu em oração. Ele venceu em obediência. Não foi fácil não para Ele. Não foi fácil para Jesus ter uma vida de santidade. E para mim, para você também não é fácil não ter uma vida de santidade. Mas quando eu e você entendemos que nós amamos o Senhor, fica mais fácil. Por que eu preciso viver uma vida de santidade? Só porque eu estou esperando a minha salvação? Não, eu preciso viver uma vida de santidade porque eu amo o Senhor. Ele me amou primeiro e eu amo. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ele nos chamou primeiro. E a Bíblia diz que Ele já derramou o amor dentro de nós. Oh, que maravilha. Assim nós o amamos. Nós obedecemos ao Senhor, não pelo prêmio. Às vezes não tem isso. O pai chega para o filho, começa as aulas e ele diz, meu filho, se você estudar e passar de ano, no final de ano eu dou uma moto. No final do ano eu lhe dou um carro. Aí o filho, ele começa a estudar. E às vezes ele nem aprende, pastor. Ele só faz decorar. Ele nem aprendeu, ele só fez decorar. Porque a visão dele estava no prêmio. A nossa visão não é no prêmio, é no dono do prêmio, amém? Você pode entender isso? A nossa visão, o nosso amor, a nossa adoração, não é pelo prêmio, mas é pelo dono do prêmio. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que depois segue-se o juízo. Existem 3 tipos de morte.
3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. Não é? Nós somos espírito, temos uma alma que habita em um corpo. Diga, nós somos o espírito, temos uma alma que habita em um corpo. Amém? Você está de acordo com isso? Porque lá em Tessalonicenses diz isso, que nós devemos viver um padrão de santidade no corpo, na alma e no espírito. Eu não botei nesse versículo, mas o Espírito Santo, ele traz o versículo. E aí, se eu não me engano, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. E ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo. Espírito, alma e corpo. Eita padrão, esse é o padrão divino. Esse é o padrão que vai nos levar de volta para a eternidade. Amém? Primeiro, morte física, o espírito sai do corpo. E ali o corpo não tem mais vida e tchau. Segunda morte é quando o homem, ele vive sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele não está vivo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo dentro de nós. E como é que o Espírito Santo vem? Você pode perguntar nessa noite. Irmão Afonso, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Você que está aqui, não teve essa experiência. Só tem uma maneira de nós recebermos o Espírito Santo. É quando nós entendemos que precisamos entregar nossa vida a Jesus. Quando eu e você entregamos nossa vida a Jesus, confessamos Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Ele vem fazer morada dentro da minha e da sua vida. Essa é a segunda morte. Amém? E a terceira? A terceira é a mais terrível. É a morte eterna. É a morte, a Bíblia chama da segunda morte. É a morte em que a pessoa vai viver eternamente separado de Deus. Que terrível. Terrível. Como a parábola conta que havia um rico e havia Lázaro. Um pobre Lázaro. E a Bíblia conta que o rico, ele tinha tudo na vida terrena, mas na verdade ele não tinha nada, porque ele não tinha o Senhor. Ele podia ter as coisas materiais, não é? Que é o que o dinheiro compra, as coisas materiais. Mas ele não tinha o dono do ouro e da prata. Ele podia ter o ouro, podia ter a prata, mas não tinha o dono do ouro e da prata. E por isso ele não fez uma aliança com o Senhor. Mas já Lázaro, ele fez aliança com o Senhor. Então quem era rico dos dois era Lázaro. Então o que aconteceu? Quando eles morrem, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o Hades. E se você já leu essa palavra, você vê que tem um diálogo. E o rico diz: Pai Abraão, diz a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo de água e toque na minha língua. E Abraão disse: mesmo que ele quisesse, ele não poderia sair daqui para esse outro lugar. E ele diz: então manda os teus profetas, deixa eu ir para avisar aos meus irmãos. Ele disse: eles têm lá os profetas. Ei, povo de Deus, nós temos os nossos pastores. Eles estão todos os dias falando da palavra da salvação, falando da palavra que nos leva para a eternidade. Nós temos os pastores. Nós temos o nosso pastor, o Wellington, que todo domingo aqui está falando, toda quarta. Nós temos as celas que está falando da volta do Senhor.
Não sejamos como os nossos antepassados que disseram: até agora se prometeu, André, que Jesus voltava e até agora ele não voltou. Lá na carta de Pedro, o Senhor diz, Pedro diz que o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, porque o desejo do Senhor é que todos sejam. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. Amém? Mas o homem, ele tentou se aproximar de Deus. Ele tentou se aproximar de Deus. Ele criou algumas maneiras de se aproximar do Senhor. Eita, eu estou me vendo. Quando eu falo no homem, o primeiro homem sou eu. Porque eu passei muitos problemas e dificuldades. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, eu digo: eu quero alguma maneira de me aproximar do Senhor. O que é que eu faço? O que é que o homem fez? Ele foi viver religião. O homem, ele foi viver religião. A religião, ela não leva o homem a Deus. A religião, ela não leva o homem de volta para a eternidade. A religião vem do latim, que quer dizer religare. O homem, ele tem esse desejo de ter um relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque nós somos espírito. Deus é espírito. E se você se lembra, quando você leu a Bíblia lá em Gênesis, você lembra que quando Deus, ele fez Adão do barro, o que foi que ele fez? Ele soprou o fôlego da vida. Eu e você somos espíritos, então nós temos a mesma essência de Deus e nós queremos ter um relacionamento, mas muitas vezes nós não temos entendimento, nós queremos ter um relacionamento com Deus à nossa maneira. Nós queremos ter um relacionamento com o Senhor do nosso padrão. E se eu e você muitas vezes formos olhar para o nosso padrão, esse padrão nosso, ele está muito distante do padrão de Deus. E como é que eu e você vamos ter um relacionamento com o Senhor se o nosso padrão difere do padrão dele? Assim era eu queria ter esse contato com Deus, mas a religião ficou difícil. Sabe por quê? Porque a religião, em vez de aproximar, o que é que ela faz? Ela afasta. É como se você estivesse colocando dois ímãs. Já fez isso? Você coloca dois ímãs e eles não se atraem, eles se afastam. A religião, ela não aproxima eu e você do Senhor e ela não salva. A religião não salva. Então o homem disse: eu vou para as boas obras. Porque se eu fizer boas obras, eu posso voltar para a eternidade. E a Bíblia diz que não é por obras. Um dia, eu estava saindo da farmácia, e na hora que eu vou saindo, eu encontrei um representante. Aí ele disse, ele tinha muitas amostras grátis. Aí ele disse: eita, eu já peguei e já distribuí muitas amostras grátis, fiz muitas obras nas casas de caridade. Eita, ele se sentiu em paz com Deus. Ele se sentiu em paz porque ele achou que ele fazendo boas obras, ele estava fazendo algo demais. E lá em Efésios 2:8 diz o quê? Efésios 2:8. Coloque aí por gentileza. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência profunda de volta para a eternidade. Porque pela graça, diga graça. Aleluia. Graça, essa palavra ela vem do grego, quer dizer charis.
presente e merecido. Eu e você não merecíamos, mas Deus, Ele nos amou de uma maneira inexplicável. Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Se eu e você pecamos, Ele nos ama. Mas por causa do padrão divino, não tem como eu e você pegar a carruagem para ir para o céu. E Ele diz, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, o 9. Versículo 9. Efésios 2:9. Ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das... para que ninguém se glorie. Não é de obras, não é pelas obras que eu vou me aproximar do Senhor. Não é pelas obras que eu vou ter um relacionamento com Deus. Não é pelas obras que eu vou voltar para a eternidade. Às vezes, o homem acha que o batismo pode salvar ele, sabia? E o homem se apega ao batismo. Ele acha que o batismo pode salvá-lo. Mas o batismo, ele não pode salvar. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus como a ceia. O batismo, ele é um procedimento em que eu e você já temos uma experiência com o Senhor e nós estamos vivendo um padrão divino, separado do pecado. E quando eu e você temos essa consciência que nós estamos vivendo a vontade de Deus, que nós tomamos nojo do pecado, eu e você precisamos tomar nojo do pecado. Quando eu e você temos essa consciência, aí nós vamos fazer essa ordenança do Senhor. Aí nós vamos mergulhar nas águas, para que nós tenhamos ali uma experiência, que entramos uma velha criatura e saímos uma nova criatura. E às vezes as pessoas pensam isso, porque eu já vi gente ela pensar dessa forma depois de tantos conselhos, e ela se batizou. Mas depois de uma semana, ela voltou para as mesmas práticas. E o homem foi e ele criou, sabe o quê? Uma maneira que ele tentou se aproximar do Senhor, ele tentou o ocultismo. O ocultismo. E você acha que eu não tentei, não? Eu estou falando de mim. Eu tentei o ocultismo. E eu era ignorante. Não conhecia a palavra do Senhor. O ocultismo, a Bíblia condena. Se você for lá nos primeiros livros, você vê que o ocultismo, ele fala de espiritismo. Ele fala de astrologia. Ele fala de numerologia. Ele fala de horóscopo. Isso tudo é ocultismo. Mesa branca. E olha, e sabe o que é que acontece quando se pratica essas coisas? Atrai demônios. Foi isso que eu estava fazendo. Eu pensei que eu podia me aproximar do Senhor através do sobrenatural, de uma maneira errada, e eu estava atraindo demônios para mim, para a minha vida. E você acha que a minha vida estava como? Depois dessas experiências? De mal a pior. De mal a pior. E quando chega numa fase em que aí você para meditar naquele versículo, o salmista no Salmo 121, não é? Que ele diz, de onde me virá o socorro? Eu já passei por isso. Eu disse, na ignorância, eu não disse como salmista não, mas eu disse, eu estou com vontade de cavar um buraco bem fundo e me enterrar nele.
Esse era o desejo da minha alma. Porque eu não via solução de nenhum lado. Olhava para a esquerda, não tinha. Olhava para a direita, não tinha. Olhava para as pessoas, não tinha. Olhava para os parentes, não tinha. Não achei solução. O salmista, ele ensina que nós devemos olhar para onde? Eu não olhei. E as circunstâncias estavam me consumindo. E a cada dia mais eu estava me afastando da eternidade. Porque essas buscas em que eu fui buscar para voltar para a eternidade, para encontrar o Senhor, para ter um relacionamento com Deus, em vez de eu encontrá-lo, eu estava me afastando do Senhor. E aí as dificuldades, elas afetam várias áreas da nossa vida. Afeta o relacionamento conjugal, afeta o relacionamento familiar, afeta o emocional, afeta a alma, afeta o financeiro. Porque a intenção de Satanás é o quê? João 10, versículo 10, parte A. A intenção de Satanás é matar, roubar e destruir. No dicionário de Satanás não tem essa palavra misericórdia, não. No dicionário de Satanás tem a crueldade. No dicionário de Satanás, ele quer destruir, ele quer levar o homem para a morte eterna. Porque só existe uma condenação para ele. Nenhum homem está condenado. Quando ele entende e ele passa por um arrependimento genuíno, ele se arrepende, pede perdão ao Senhor e vive uma vida de adoração. A solução para mim, a solução para você. E nessa noite, você que veio aqui, o Senhor sabe da sua necessidade, o Senhor sabe o que você tem passado. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por causa que tem um objetivo. Você vem em busca de uma pessoa que pode resolver os seus problemas. E essa pessoa se chama Jesus. Porque diante de todas essas situações, quando o dia eu cheguei em uma célula, olha a importância. O pastor Wellington, ele aqui na hora dos avisos, ele falou, ele mostrou os avisos e a moça falou das células. Nós somos uma denominação, Igreja Batista Restaurando Vidas, no modelo MDA, Ministério Discipulado Pastoral, apostólico, MDA, que vive uma estratégia em células. O que é células? São grupos pequenos que há uma vez por semana para que nós possamos estar ali reunidos para ouvir falar do amor daquele que morreu por mim e por você, amém? Estamos uma vez por semana, em torno de 1 hora, para ouvir ali uma mensagem que pode trazer cura e libertação na minha e na sua vida, amém? Estamos ali em comunhão, porque se você for lá para fora, se você for para o mundo, você já não pode mais ter amigos. Mas nas células, você encontra amigos verdadeiros. Quando você chega na célula e você vê aquelas pessoas com o seu mesmo propósito de buscando ao Senhor, buscando uma vida de relacionamento com Deus, quando você passa 1, 2, 3, várias semanas buscando ali na célula, você tem comunhão, você se identifica com uma pessoa, e ali você pode gerar uma amizade sincera. Amém? Amém. Aleluia. E quando eu cheguei naquele dia na célula, uma quarta-feira, que eu cheguei, só o bagaço, espiritualmente, emocionalmente, a alma estava em frangalhos.
A minha alma estava arrasada por causa de tudo que eu havia passado. Aí em Romanos 8:5, Romanos 8:5 e João 3:16. Romanos 8:5 diz: pois, aliás, me perdoe, é 5:8, é o inverso. 5:8, o inverso. Só voltar três capítulos. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Não entendeu? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia! Foi aí que eu entendi. Encontrei o passaporte para a eternidade. O meu passaporte, o seu passaporte é Jesus. 2 Coríntios 5:21. O apóstolo Paulo, um dia, ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco. Quando ele, cruelmente, ele tinha pedido cartas para ir pegar os cristãos lá em Damasco. Quando ele sai com sua comitiva, ele já ia se lambendo, doidinho para pegar os cristãos. Porque era assim que ele fazia. Você lembra que ele consentiu na morte de Estevão? Um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha consentido na morte de Estevão. E naquele dia, quando ele sai para Damasco para prender os cristãos. Ali, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. O encontro dele. Olha, a Bíblia diz assim, ó: onde abundou o pecado, superabundou. Não importa qual foi o seu pecado. Não importa qual foi o seu pecado. O que importa é que haja um arrependimento genuíno. Satanás, ele é cruel, ele vem acusar, muitas vezes a mim e a você, e mostrar o nosso passado. Mas quando ele vier fazer isso, mostra o futuro dele. O futuro dele é o lago de enxofre. Quando ele vem falar, mostra o Calvário. 2 Coríntios 5:21. Não importa o nosso passado. O que importa é a partir de hoje. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado, diga, por mim. Aleluia. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Muitas vezes, às vezes os nossos relacionamentos com as pessoas lá de fora, nós não devemos deixar de ter relacionamentos com as pessoas de fora. Nós não podemos nos contaminar com elas. Mas nós temos que ter relacionamento com as pessoas de fora, para que nós possamos trazer elas para cá. Eu tenho muitos amigos, colegas, que ainda não são cristãos. Pensa que eu deixo de falar com eles, é? Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu passo um zap. Vamos para a igreja hoje? Hoje foi um casal lá na farmácia, e ele foi comprar um medicamento, e eu,
aproveitei e já chamei. Vamos para a igreja. Temos que ter relacionamento para que nós possamos trazer essas pessoas para cá. E ele disse que aquele que não conheceu o pecado se fez. Aquele que não houve pecado, ele se tornou, e através dele houve justificação por mim e por você. E muitas vezes as pessoas dizem que nós só queremos ser santos. E nós queremos. Nós não queremos ser melhores de que ninguém, mas nós queremos ser santo, porque o significado de santo fala de quê? De separação. Então, o limpo se separa do sujo, em termos do pecado. E eu e você somos justos? Nós somos justos porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, olha, aleluia, Jesus falando, ele disse, quem ouve a minha palavra, o ouvir, a fé vem pelo, e ouvir a palavra de Deus. Agora eu e você precisamos entender que ouvir é diferente de escutar. Às vezes, nós estamos aqui no culto, o pastor está falando, a gente está escutando. Aí entra num vídeo e sai do outro. Agora, quando diz ouvir, é verbo, ouvir, está falando o quê? Que a palavra entrou e foi para o coração. Aí Jesus disse, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Eu e você precisamos crer que Jesus foi enviado pelo Pai. Aí ele diz, tem a vida eterna. E não entra, tem outras versões que diz, não entra em condenação. Aqui diz, não entre em juízo, que é o mesmo significado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Ou o passaporte na mão, de volta para a eternidade. Porque no percurso da nossa vida, nós quase perdemos esse veículo. O veículo é Jesus, se ligue. Eu e você precisamos ouvir e crer. João 1:12. João 1:12. Aí ele diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Tem versão que diz o quê? O poder de se tornarem filhos de Deus. Eu e você precisamos, diga, primeiro, ouvir, diga, ouvir. Segundo, crer. Está fraco. Segundo, crer. Amém, aleluia. E o terceiro, diga, receber. Três passos. 3 passos para eu e você voltar para a eternidade. Nós precisamos ouvir. Todo domingo, nas células, nas quartas, temos ouvido ou escutado a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir essa mensagem. Porque essa mensagem naquele dia, na quarta-feira, quando eu cheguei ali na célula, não era um pastor que estava pregando, não era um PhD, não era, era um
uma palavra que saía da boca de uma pessoa que se deixou usar por Deus, e aquela palavra poderosa, ele entrou dentro do meu ser. E aquela palavra, ela fez uma revolução dentro de mim. E naquele dia, aleluia, eu entendi. Eu entendi, William, que os lugares onde eu busquei o Senhor, jamais eu podia encontrar. Ei! Aonde você tem buscado o Senhor? Aonde você tem ido? Escute a voz do seu pastor. Ele tem ido para o monte todos os dias. Ele tem conversado com o Senhor. E ele tem transferido o que ele tem recebido da vertical para a horizontal. Ele tem transferido para mim e para você. Cuidado o que você está escutando na internet. Cuidado o que você está escutando no YouTube. Você tem alimento suficiente aqui. Eu tenho alimento suficiente aqui. Cuidado onde é que você está buscando o Senhor. Cuidado nas armadilhas de Satanás. Às vezes ele diz que não é bem assim. Que para eu e você termos relacionamento com Deus, não é obrigado não eu estar todo domingo aqui. Ei, para que é que tu vai toda quinta para a célula? Para que é que tu vai todo domingo para a igreja, criatura? Para que é que tu vai toda quarta? Para que é que tu lê a Bíblia todo dia? Ei, sabe como foi esse relacionamento de Satanás com Eva? Ele vem comer a verdade. Cuidado. Ele diz, ei, a gente pode dar uma olhadinha no carnaval. Ele é cruel. Ele diz, ei, você pode dar uma olhadinha nas escolas de samba. Ei, você pode ir ali no Parque do Povo, só dar uma voltinha. Satanás é cruel. E por causa, às vezes, dessa voltinha, a pessoa não volta mais não. Onde é que eu e você estamos buscando o Senhor? E o Espírito Santo, ele está falando à igreja. Ele tem falado à igreja. Os sinais estão aí. O que é que eu e você esperamos? A mais nova é o coronavírus. O que é que você estamos esperando? Para crer, para ouvir, para receber. Se os sinais estão aí, na porta. Naquele dia eu entendi que Jesus, o amor dele a meu favor, independia do que eu tinha, qual era a minha classe social, qual era a minha raça. Eu entendi naquele dia, quando João 3,16 falou ao meu coração e disse que ele me amou profundamente e que ele me aceitava do jeito que eu era. Depois de Jesus, só quem me aceita do jeito que eu sou é a minha esposa. Porque eu ronco demais, eu não sei como ela aguenta. Igreja, fique de pé. Feche seus olhos. O grupo de louvor pode subir. Apocalipse 3:20. Olha, Jesus jamais desistirá de você. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga, Jesus, diga a ela, diga a ela, diga a ela, diga a ela, Jesus jamais desistirá de você.
Pode ser que alguém desista de você. Pode ser que um amigo desista. Pode ser que uma namorada desista. Pode ser que o namorado desista. Mas Jesus, Ele jamais desistirá de você. E nessa noite, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Foi naquele dia, Bruno, foi naquele dia que Jesus disse para mim: eis que estou à porta e bato. Se você, Afonso, ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. E Ele diz nessa noite: você que ainda não pegou seu passaporte para a eternidade, Ele diz a você nessa noite: você que terminou dando aquelas voltinhas e se perdeu do caminho, nessa noite Ele convida você novamente para reatar a aliança. Você que ainda não fez aliança, e você que se perdeu no percurso, Ele chama você nessa noite. Ele diz: ei filho, filho meu, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entro, eu quero entrar. Eu estou a fim de um relacionamento contigo. Eu quero conversar com você todos os dias. Eu quero habitar no seu coração. Aleluia. E você nessa noite que entendeu a voz do Espírito Santo, você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, vem aqui na frente. É o Senhor que o chama. Não é o pregador, não é o pastor. É o Senhor que chama você para fazer uma aliança com Ele nessa noite. E você que se perdeu no percurso, venha renovar a aliança com o Senhor. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Aleluia. Não perca tempo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Naquele dia, quando eu entendi e eu peguei meu passaporte de volta para a eternidade, sabe o que aconteceu comigo? Já vai estar perto dos 20 anos. Eu nunca, é para glorificar o nome do Senhor, eu nunca saí do percurso. Glória a Deus. Eu nunca me desviei. Não vou dizer a você que eu sou perfeito. Falhei, tenho minhas limitações, mas jamais eu deixei o caminho. Aleluia. 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 Ainda dá tempo, venha. Aquele que lhe amou incondicionalmente, Ele é real.
Ele está vivo ao lado do Pai. Ele está na intercessão por mim e por você. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluias, aleluias, aleluias. Repita assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu me rendo em tuas mãos. Perdoe os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dá força para caminhar, porque eu creio que o Senhor me chamou para viver contigo essa eternidade, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida das suas filhas neste momento. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece, sabe tudo que elas têm vivido, que elas têm passado. Mas este ato de vir aqui à frente, esse ato de fé, de ouvir, crer e receber, com certeza está selando para o novo do Senhor. Nós oramos, Pai, ministrando que o Teu Espírito está sendo derramado, trazendo o novo do Senhor, selando a vida para este projeto, propósito que o Senhor tem, não só, Senhor, nesta vida, mas como o Senhor mesmo diz no porvir, o Senhor tem a vida eterna. E pela fé profetizamos, Pai, este selo desta verdade, mudando a vida, a história, para a glória, honra, louvor e adoração do santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Mostra para ela ali, ó. Seja bem-vinda à sua nova família. Aleluia, glória a Deus.